Olá, vamos trazer agora o Dia de Campo na TV. Nesse momento, a orientação é para que as pessoas se distanciem uma das outras. Apenas no contato físico, nunca no conhecimento. Vamos trazer informações importantes para o produtor agora com a colheita que se aproxima. Fomos atrás das melhores fontes de informação. Esse dia de campo exclusivo para o Balanço no Campo traz como tema central a sustentabilidade para garantir a produtividade das lavouras cafeeiras. E a sustentabilidade começa com a gestão administrativa das fazendas. Nós, às vezes, provocamos os produtores que as fazendas tinham que ser empresas e hoje as fazendas praticamente são empresas. Os produtores têm que ser empresários, muitos produtores são empresários. E às vezes a gente provoca a turma, fala assim, mas são empresários de que ano? Empresário de 2020 ou empresário de 1980? Então, que nível de grau de profissionalismo você está dando na tua atividade? Então, hoje seria interessante, um profissional de 2020 teria que ter o quê? Uma gestão muito eficiente, uma gestão de fluxo de caixa, conhecer muito bem o teu custo de produção. Para você correr atrás do lucro, você precisa o quê? Vender bem o café e ter uma produtividade alta. Redução de custo, ela é necessária, ela é importante, ela tem que ser a todo momento sendo trabalhada, mas com muito cuidado. Normalmente, quando entra em momentos de aperto financeiro, o pessoal reduz, às vezes, drasticamente os custos. E essa redução de custo normalmente impacta na produtividade. Então, tudo que você faz na lavoura hoje, ela vai responder isso daqui a 2 anos. Com as contas organizadas, com tudo na ponta do lápis, fica mais fácil investir. Investir também é reduzir custos e a tecnologia é uma grande aliada para isso, inclusive para sabermos as informações sobre o clima. A gente tem que trazer isso e aplicar ele de uma forma melhor possível, de uma forma mais aplicável possível, porque existe tecnologia, mas a gente não sabe como fazer. E hoje, com toda essa tecnologia com drones, agricultura de precisão toda que vai contemplando esses quesitos, faz com que a gente tenha um melhor custo de produção, que a gente consiga ter eficiência sem reduzir insumos, você tem um controle melhor. Então, o monitoramento da lavoura através da agricultura de precisão, ela é essencial, porque você consegue ter os dados, ter informações de uma forma fácil, de uma forma rápida, de uma forma eficiente e que você te ajuda a tomada de decisão cada vez mais. A agricultura de precisão usa tecnologias para ajudar o produtor a diagnosticar os problemas nas lavouras de café. É muito interessante essa ferramenta, principalmente nesta época do ano, com a entrada do inverno, porque o produtor está mais preocupado com a colheita e acaba deixando um pouco as lavouras de lado. Vamos conhecer agora uma ferramenta que é utilizada na agricultura de precisão. Então o aparelho, de uma maneira muito simples, a gente tira a primeira massa de matéria orgânica, né? Coloca uma placa que vai identificar onde se inicia a avaliação. E aí com o aparelho a gente vai lendo a projeção da saia, vai de centímetro a centímetro, o aparelho vai guardando todos os dados e a gente consegue fazer a avaliação desse solo, simulando a força que as raízes fazem para fazer a penetração do solo. Então, com isso, a gente consegue fazer uma certificação muito grande do solo. Aí, o que a gente faz? Entrega esse relatório para o produtor, onde ele vai ter uma visão certificada do talhão dele. Isso de 0 a 20, por exemplo. Aí a gente entende que as áreas verdes não têm compactação, as amarelas seriam a área que passa muito bem sem fazer uma intervenção, e as áreas vermelhas e mais escuras são aonde que há necessidade de fazer intervenção. O drone também é uma ótima ferramenta, ainda pouco utilizada na agricultura, mas que pode ajudar e muito o produtor na tomada de decisão. O drone nos auxilia muito em áreas de difícil acesso, nos dá uma autonomia muito grande de rendimento também. E além disso, a gente consegue, através das imagens com alto grau de qualidade, a gente consegue, através do nosso corpo técnico, estar avaliando e fazendo uma recomendação futura. Através desses produtos e outros também, a gente gera um relatório ao produtor, onde, através de uma maneira simples e de indicadores, ele consegue ter identificação
de possíveis manejos em termos de nutrição, pragas, doenças e, por exemplo, também manejo do solo. Então a gente faz avaliação de praticamente todos os fatores que alteram a produtividade. E além disso, o produtor consegue, através desses indicadores, tomar decisões tanto no âmbito operacional, estratégico e também gerencial. A gente consegue uma autonomia muito grande, somente as grandes áreas, né? E a gente consegue ter uma visão que no campo, por estar num ângulo de visão mais baixo, a gente não consegue ter, por exemplo, reboleiras. Então a gente consegue ir bem cirúrgico nos pontos que a gente necessita. Semanas que antecedem a colheita são de extrema importância. O produtor precisa agir contra pragas e doenças para que não seja pego de surpresa durante a apanha do café. Nós estamos entrando num período muito importante para a cafeicultura, que é o período de pré-colheita, né? Onde que o produtor não quer muitas preocupações, porque ele está focado e preparando, organizando uma colheita que está próxima, certo? O produtor não pode descuidar de alguns eventuais problemas que possam ocorrer durante a colheita. E isso pode virar um transtorno durante a apanha em si. Quando a gente fala em pragas e doenças, a gente tem que sempre relacionar com o clima, né? Tudo indica esse ano que a gente vai ter um outono e um inverno com um tempo úmido e frio, né? O mês de abril, que iniciou agora ainda com chuvas, ainda com um bom volume de chuva. No mês de maio e junho, essas chuvas já começam a ficar mais escassas, né? Então o tempo fica mais seco. E a interação desses fatores podem propiciar uma ocorrência de algumas doenças que o produtor já conhece muito. Uma delas é a foma. O que é a foma? A foma é uma doença fúngica que ataca principalmente nesse período do ano os ponteiros do café, iniciando um ataque em folhas novas e podendo atacar todo o ramo produtivo. E o que fazer contra essa doença? Como a foma age? Pode prejudicar o cafezal? A foma é preventiva. Você tem que estar muito atento ao clima, porque ela é muito rápida. Com 4, 7 dias, ela já deu dano. Então tem que ser caráter preventivo. Uma dica para o produtor, o que seria? Olha, se você choveu agora, temperatura baixou e vem ventos frios, é a hora de você fazer essa prevenção. Porque com certeza, principalmente em lugares mais expostos, com uma altitude maior, e neste momento, então, o ideal que a gente recomenda para o produtor é visitar as lavouras e deixar esse diagnóstico para ele. E depois sentar com o produtor e falar, olha, tais e tais talhões da propriedade, elas vão correr mais risco. E ela começa com um sinalzinho na folha. Se o produtor não atentar, essa doença pode evoluir e pode ter essa perda que a gente falou, em torno de 10% até 20%. Então, o produtor, ele agora, como a produção já está quase que definida, nós estamos só aguardando agora a maturação para a gente entrar com as colhedoras, né? Ou manual, ou o que for, ou mecanizada. Mas é a hora do momento do produtor estar atento, gente. É uma hora que o dinheiro está no pé de café. Então, são cuidados mínimos, mas nós temos que ter para preservar esse produto. E a conta que temos que fazer é o seguinte: se a ferrugem me causa 10, 15% de perda, bicho mineiro causa mais 10, a foma mais 10, quanto isso representa em sacas de café? Porque o tratamento que se faz, ele custa meio saco, às vezes 15 quilos de café por hectare. Então o custo num café, vamos dizer, de 600, ele sai 100, 150 reais. Então o benefício, essa relação que a gente faz custo-benefício é muito grande. A gente sabe que essas doenças podem afetar lá no meio da colheita, certo? Por isso que a recomendação nossa é que o produtor faça as aplicações preventivamente nesse período agora de abril, né? Sempre respeitando o período de carência, né? O intervalo de segurança de colheita. Existem produtos com um intervalo de carência menor que
que os outros, e isso pode auxiliar o produtor muito na hora que ele estiver colhendo e não ter ataque dessas doenças. E a nossa forma de combater pragas e doenças é mesmo com a informação e com os melhores produtos. A sustentabilidade deixou de ser um conceito e passou a fazer parte do dia a dia da vida do produtor rural. Isso porque essa palavra consegue nortear o produtor para ele alcançar os melhores resultados, e a comercialização faz parte desse processo. Para a cafeicultura ser sustentável, um dos pontos importantes é a média de venda de toda a produção daquele ano. A modalidade de negociação, que a gente chama de troca, nada mais é do que uma venda futura do café, através da qual o produtor já garante todos os defensivos e nutrientes que ele vai usar durante aquele ano agrícola e entrega o café da safra do ano seguinte, com um ano de prazo. Tira o produtor das instabilidades de mercado, preço de cotação de dólar, oferta, demanda e tal. Vamos agora conhecer um campo experimental em que o produtor trabalhou toda a estrutura da planta com aplicação de hormônios, que promete trazer mais sanidade e produtividade. Nesse campo, a gente já tem aqui a condução a 3 safras com um resultado bastante positivo perante o tratamento do padrão da fazenda ou a testemunha, e esse resultado vem de toda essa junção de manejo nutricional e de manejo fisiológico, que é realmente ter esse aporte na fase certa da planta para ter esse rendimento maior na hora da colheita. O balanço hormonal na planta, ele deve acontecer durante todo o ciclo da cultura. Então, desde a primeira aplicação do pós-colheita do produtor, a gente já recomenda essa aplicação do hormônio. Para quê? Para que eu consiga estimular minha planta a fazer mais folha ou a fazer mais ramo. Então eu tenho que ter esse crescimento, porque o componente de produtividade primeiro que eu olho é a questão de ramo, seja mais ramos por planta ou maior número de frutos por ramo. Então, quando eu tenho esse ramo maior, esse desenvolvimento maior da planta, eu consigo ter mais estruturas sendo fixadas ali nessa fase. Então, logo de início, eu já posso fazer a aplicação do estimulante. Posterior, como que eu posso trabalhar com esse manejo hormonal? No pegamento de florada. Se eu tenho um aumento de hormônios que são promotores de crescimento, por consequência, eu diminuo o espaço de ação de etileno e ácido abscísico, que são os 2 hormônios responsáveis por ter queda de estrutura de flor, por exemplo. E um outro posicionamento de hormônio que a gente consegue manejar é também na fase final de granação ou de enchimento de grãos. Nada mais é do que eu ajudar minha planta a fazer mais fotossíntese. Se eu tenho mais fotossíntese, por consequência a planta consegue acumular mais açúcar, mais carboidrato, nada mais é do que eu ter esse material pronto para ela carrear e levar para o grão, que é onde eu vou ter um rendimento maior de peneira lá no final. Então esse manejo hormonal eu tenho que manter ele sempre ativo durante todo o ciclo da cultura. O manejo hormonal ele é de extrema importância pensando em sanidade e vigor nessa fase que a gente está na cultura agora. Hoje o investimento aí, a nível de custo, precificação desse manejo hormonal, ele vai ficar na casa aí de 200 a 300 reais, que seria um manejo fisiológico completo, que a gente fala, né? E também ligado à nutrição. Então, nutrição e fisiologia, quando a gente olha nesse aporte, hoje ele custa menos de uma saca para o produtor. Pensando nesse retorno que a gente consegue dar numa média de produção aí de 3, 4 ou 5 sacas, tudo vai depender muito do vigor que vai estar a planta. Mas esse retorno aí, a gente sabe, a gente já tem isso quantificado, que realmente ele é garantido. Esse aporte nutricional que a gente consegue oferecer para a planta, ligado ao manejo fisiológico, ele tem esse retorno sim ao produtor. Durante a demonstração deste campo experimental, acompanhamos a aplicação de um hormônio que promete trazer mais homogeneidade nesse processo de maturação dos grãos. Com relação à aplicação que a gente fez hoje aqui na lavoura, ela está muito ligada, que o Gustavo até tratou, da questão de sustentabilidade daquilo que a gente pode fazer para garantir uma sanidade melhor para a planta posterior à colheita. Nada mais é do que eu tentar segurar mais estrutura na planta, que seja folha. Com isso eu vou garantir o quê?
uma recuperação dela melhor. Então hoje a gente fez um manejo aqui que foi com um produto Hold, com o intuito de atrasar um pouco a maturação. O que é a ideia principal desse produto então? Nada mais é do que eu viabilizar mais frutos cereja para minha colheita. Vamos sair agora do controle hormonal para o uso de fertilizantes organominerais. Já tem uns 4 anos que eu estou usando o organomineral e a diferença é que mais que dobrou a minha colheita. E ele também tem uma praticidade de uma adubação só. Então a lavoura ficou bem mais viçosa, evitou muito queima de ponteira. Eu achei que foi assim, excelente produto para mim, além de ser fácil de manusear com ele. Estou feliz de usar porque aumentou bastante a produção. A diferença é grande, então, e também diminui muito o trabalho, né? Porque é prático. Aumento de produtividade, diminuição de custos e ação ambientalmente correta para as lavouras de café. O uso do organomineral chega para atender à atual demanda do mercado. Há 4 anos a gente começou a dar assistência aqui para Maria, onde ela usava tratamentos convencionais. A partir daí a gente começou a trabalhar mais a fundo, tanto a parte de nutrição quanto fitossanitário, partindo aí para o organomineral. Dentro de 3 safras já, a gente aumentou a média de produtividade dela consideravelmente. Hoje ela colhe um pouco mais que o dobro do que antes com o convencional. Uma das maiores vantagens do organomineral é uma aplicação apenas, então o produtor economiza com entrada na lavoura. Ele melhora muito a estrutura de solo, disponibilizando mais nutrientes que já tem no solo. Pensando em sustentabilidade, o organomineral ele se enquadra muito bem. Por quê? Porque é um fertilizante protegido, que tem sua eficiência aumentada e uma liberação mais gradativa. Eficiência aumentada com liberação mais gradativa resulta numa nutrição bem mais equilibrada. Essa nutrição mais equilibrada reflete diretamente numa maior produtividade. O maior benefício é realmente uma menor perda, né? Em tempos em que a gente tem falado tanto de imunidade humana, né? O que o organomineral a gente consegue associar com o organomineral? A planta, quando ela tem uma nutrição mais equilibrada, é como se a gente estivesse ativando a imunidade dela. Então a gente tem uma menor pressão de doença, provavelmente um menor ataque de pragas, né? Então é como se a gente estimulasse o sistema fisiológico dela, e nós temos vários ensaios que comprovam isso, né? E no ano de 2019 nós apresentamos um trabalho e publicamos no Congresso Brasileiro de Cafeicultura que mostra exatamente isso, que as plantas que foram tratadas com organomineral tiveram um efeito fisiológico muito mais positivo. Mas o que é isso? É uma maior fotossíntese com menos gasto energético, né? Nós comprovamos que a planta tem uma maior eficiência do uso da água. Isso sem falar na praticidade que esse adubo traz para a fazenda. Como são muitos manejos, o organomineral você consegue aplicar apenas uma vez, ajudando a melhorar o ritmo das atividades. A adubação com organomineral ela é mais prática porque ao invés de fazer 3 ou 4 adubações, o produtor pode optar por fazer 1 ou 2, no caso da Dona Maria aqui que a gente viu, ela conseguiu fazer em uma única aplicação, então isso facilita o manejo, né? O manejo fica mais fácil, você entra uma vez só na lavoura, sobretudo fica mais barato, né? Que hoje um dos grandes custos da lavoura cafeeira é a mão de obra, então se entrar na lavoura que seja 1 ou 2 vezes a menos, sem dúvida é um grande benefício. Além do custo, né, de funcionário, de máquina, né, de mecanização de forma geral. O grande benefício em si do organomineral é a adição da matéria orgânica. A matéria orgânica ela consegue trabalhar nos 3 pilares, que a gente chama os pilares de sustentabilidade, né, que é a parte física, química e biológica do solo. Então, conseguindo atuar nos 3 pilares, a gente tem um manejo mais sustentável para essa lavoura cafeeira. Com esses pilares bem definidos, terminamos esse dia de campo exclusivo para você. Esperamos que tenha aproveitado todo o conhecimento para aplicar na sua propriedade e para colher bons frutos. Até a próxima. Tchau!